A Copa do Nordeste 2023 para o Fortaleza poderia ficar marcada por uma tragédia, covardia ou impunidade, ou até por frustração dado o futebol que a equipe vinha apresentando no início da competição. Mas no fim dessa competição terminou com uma reviravolta gigante desse clube enorme que é o Fortaleza. Nesse vídeo a gente vai acompanhar a reviravolta do Fortaleza e toda a campanha e toda a trajetória digna de documentário do Fortaleza Esporte Clube na Copa do Nordeste de 2024, onde o Fortaleza conseguiu seu terceiro título e se tornou tricampeão da competição de maneira histórica. Então deixa o like no vídeo, sem enrolar muito, bora para esse vídeo. A Copa do Nordeste para o Fortaleza que começou contra o América de Natal, né, onde foi o início ainda de temporada, dos primeiros jogos da equipe na temporada, onde o Fortaleza viu muita dificuldade em vencer a partida, né? Onde começou perdendo, primeiro tempo bastante trucado e no finalzinho do primeiro tempo levou aí um gol, né? No começo do segundo tempo levou um gol aí de pênalti do América de Natal, o que teria sido uma tragédia aí do primeiro jogo da Copa do Nordeste começar perdendo por uma equipe bastante inferior, que era o América de Natal, mas de um pênalti aí bastante questionável que o Marinho sofreu. O Fortaleza aí viu a chance de empatar o jogo com o Lucero, que não desperdiçou a oportunidade e fez 1-1 na partida. Logo aí pelo final do jogo, né, o Pochettino conseguiu aí fazer um gol de falta com a ajuda de um desvio da barreira que fez aí matar o goleiro do América e deu a primeira vitória do Fortaleza, o que comemorou muito o torcedor, né, deu muita comemoração pelaquela vitória seria no final da partida, mas que já questionava o desempenho da equipe na temporada. O segundo jogo, né, da Copa do Nordeste, que seria a final desse ano, né, que seria CRB e Fortaleza. Ninguém imaginaria que a equipe alagoana conseguiria chegar a uma final de Copa do Nordeste e que bateu o Fortaleza, né? O Fortaleza num jogo péssimo do Fortaleza no segundo jogo. Lá em Maceió, o CRB foi bastante superior e Anselmo Ramon, artilheiro da equipe, que conseguiu fazer o gol aí que deu a vitória para o CRB. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza não esboçou muita reação e acabou perdendo aquela partida ali por 1-0, mostrando aí realmente o desempenho da equipe bastante ruim no início de temporada, oscilando bastante nos jogos. O terceiro jogo, né, que foi, a torcida já vem criticando bastante o desempenho da equipe, foi uma partida contra o River do Piauí no Castelão, com o direito de Fortaleza perder 2 pênaltis perdidos nesse jogo. Thiago Galhardo e Pedro Rocha perderam os pênaltis nessa partida, mas Pikachu tratou de abrir logo o placar, né, no jogo. Depois Thiago Galhardo fez o segundo e Kervin, a joia que vinha se demonstrando ali, sendo importante, fazendo gols já no começo da temporada. Kervin Andrade fez o terceiro e o Fortaleza depois levou um gol com um golaço do River do Piauí. Mesmo assim, a torcida não convenceu muito a torcida, apesar desse desempenho. 3-1, vitória, mas que o torcedor ainda ficava bastante desconfiado com o desempenho da equipe. A quarta rodada, que foi a fatídica partida entre Sport e Fortaleza na Arena de Pernambuco. Mais um jogo ruim do Fortaleza, onde ele foi totalmente dominado pela equipe do Sport, mas que conseguiu achar um gol com Moisés, fez 1-0 e segurou até o final do jogo. Depois de um pênalti bobo, o Sport conseguiu aí empatar o jogo com Douglas Coutinho e assim terminou o jogo, mas ninguém saberia que naquela noite o que iria mais se falar da partida não era sobre o jogo em si, mas sim do atentado covarde que a torcida organizada do Sport armou contra o ônibus do Fortaleza, soltando bombas, rojões que feriu jogadores aí com até risco de morte. As feridas desse ataque ao ônibus do Fortaleza na competição não foram só feridas físicas, mas também feridas mentais e que acabou atrapalhando também no futebol que a equipe ia desempenhar nos jogos futuros. Até alguns jogadores do Fortaleza deram entrevista, por exemplo, depois do título da final, que Pikachu, que eles pensaram em desistir da competição por causa do ataque, né? O que realmente mostrou que mexeu bastante com os jogadores do Fortaleza. Depois de uma pausa de mais ou menos 2 semanas, Fortaleza jogou pela Copa do Nordeste novamente contra o Botafogo da Paraíba, um jogo mais uma vez fraco do Fortaleza. Botafogo abriu o placar, mas logo em seguida Pikachu empatou a partida e ficou por isso mesmo no 1-1. Mais um jogo fraco e mais uma crítica da torcida do Fortaleza, que o time não conseguia encaixar boas partidas e continuava a ir mal na Copa do Nordeste. Na sexta rodada, né, o Fortaleza que foi derrotado para o Ceará, né, mais uma vez. Fortaleza aí que tem um histórico terrível em Copas do Nordeste contra o Ceará, já fazia mais de 20 anos. Fortaleza não vence o Ceará na Copa do Nordeste e ocorreu mais uma derrota, né, com o gol aí do lateral do Ceará. O Ceará fez 1-0 e segurou a partida e o Fortaleza perdeu mais uma, o que já ele perdeu um clássico é sempre ruim, estabilizou uma crise ali na equipe que vinha muito mal na temporada, né, oscilava muito, não conseguia convencer nenhuma partida, não teria vencido nenhum time de Série B, nem de Série A, só tinha vencido, se não me engano, time de Série D naquela altura do campeonato. Então a torcida estava cobrando muito o Fortaleza por desempenho e mal sabia a torcida que ainda ia piorar.
Na sétima rodada, o Fortaleza perdeu mais uma derrota no Castelão, dessa vez como mandante. Foi pro Vitória, perdeu aí pro Vitória por 1 a 0, com gol de pênalti. Mais um desempenho ruim no sábado à noite, que a torcida já estava cobrando demais o Fortaleza, né? Tinha risco de sair do G4 da Copa do Nordeste. Fortaleza nem se classificar para o mata-mata, diante do desempenho terrível na Copa do Nordeste. Mais uma derrota em casa pro Vitória, que acabou aí aumentando a crise cada vez mais. E Fortaleza, o time foi altamente vaiado em campo nessa partida. E o último jogo da fase de grupos, que certamente foi o jogo mais vergonhoso do Fortaleza na fase de grupos, toda na competição, né, que foi uma derrota para o Maranhão de virada por 3 a 2, depois de começar bem a partida, né, fazer 2 a 0 com Moisés e Lucero. Fortaleza simplesmente levou 3 gols do Maranhão e levou a virada no segundo tempo. Isso mesmo, o que desempenhou uma crise ali. Fortaleza poderia ser eliminado da Copa do Nordeste com aquela derrota. Por sorte, né, algumas equipes do grupo do Fortaleza também perderam, que foram equipes que pontuaram muito pouco. E o Fortaleza ainda ficou em segundo no grupo, né, lá atrás do Bahia, 10 pontos de diferença do Bahia, que classificou aí, ainda podendo decidir as quartas de final com seu mando de campo. As quartas de final da Copa do Nordeste, né, já teria dado um tempinho. O Fortaleza teria melhorado consideravelmente na temporada, teria ficado menos inconstante depois de colocar o time todo reserva contra o Altos do Piauí. O Fortaleza não tomou conhecimento e aplicou uma goleada histórica por 5 a 0. Ali era o começo, né? Fortaleza começava a encaixar ainda, o time começava a encaixar tardimente na temporada, com gols aí de Marinho, 2 gols de Kevin Andrade, Moisés e Pikachu. O Fortaleza aplicou uma goleada que iria fazer ele jogar aí novamente para Recife, o que preocupou muita gente, jogar novamente com o Sport na semifinal, agora na semifinal da Copa do Nordeste, valendo uma vaga na decisão, com risco de acontecer de repente outro atentado ao ônibus do Fortaleza. Na semifinal, o Fortaleza deu troco, mas como deve ser, dentro de campo. Uma partida espetacular, uma das melhores partidas, se não a melhor partida do Fortaleza no ano. Fortaleza goleou o Sport ainda no primeiro tempo, 4 a 0. Depois levou um gol, o jogo terminou 4 a 1, mas uma partida incrível do Moisés, fez hat-trick, 3 gols em um tempo só. Em um deles um golaço, Moisés aí fez, sepultou o Sport na Copa do Nordeste. Com 3 gols de Moisés e um gol de Hércules, que driblou o goleiro, Fortaleza conseguiu a classificação ainda no primeiro tempo para a final do Nordestão. Depois de 2 anos voltaria à final do Nordestão, o que levaria aí a esperança do torcedor, né, de conquistar um título esse ano, e que forneceu também a revanche daquele atentado terrível e que mostrou totalmente a superação desse grupo, né, nesse jogo entre Sport e Fortaleza, que superou totalmente isso e que vinha melhorando cada vez mais o futebol apresentado. No primeiro jogo da final, né, Fortaleza e CRB, foi o CRB que teria passado pelo Bahia nos pênaltis. Fortaleza fez um bom jogo, poderia ter feito mais, né, mas fez um bom jogo dentro das possibilidades ali. Um jogo com um primeiro tempo bastante trocado. Ali a partir dos 40 minutos, Moisés fez uma bela jogada, contou com sorte, né, um jogador do CRB escorregou e fez um belo gol, fez 1 a 0 aí, que abriu a porteira, né. Logo em sequência, 2, 3 minutos depois, do Lucero faz o segundo e praticamente matou o primeiro jogo ali. O Fortaleza fez 2 a 0 ali no fim do primeiro tempo, que o CSA sentiu muito. Já veio o segundo tempo, né? O CSA trocava a bola, não conseguia chegar a campo de perigo. Lucero teve 2, 3 oportunidades ali de matar o jogo, poder dar dentro de cobertura. Foi comparado até com o Clodoaldo, né, que fazia muito isso, não conseguiu fazer os gols. E saiu o primeiro jogo na vantagem por 2 a 0, né, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Muita gente imaginou que seria bem mais tranquilo lá na volta, mas se enganou completamente. Na volta, né, o primeiro tempo, o CRB, a torcida do CRB estava empolgada, lotou o estádio, uma noite histórica para o CRB. Poderia ser o maior momento da história do clube, né, jogar uma final de Copa do Nordeste, conquistar o título. Primeiro tempo bastante truncado, o CRB teve chances, não aproveitou. O Fortaleza também conseguiu controlar de certa maneira. O que faltava em 45 minutos apenas para o Tri do Nordeste, o jogo se transformou completamente. Isso mesmo, o CRB aí veio cada vez mais forte. O Fortaleza não conseguiu jogar mais de jeito nenhum, não conseguiu mais impedir os ataques do CRB, nem conseguiu contra-atacar, ficou completamente inofensivo e o CRB com o João Neto abriu o placar e botou fogo na partida. Logo em seguida o CRB continuou pressionando, a torcida do Fortaleza ficou tensa, do CRB esperançosa, e logo aí, faltando 3 minutos para os acréscimos, João Neto fez de novo e fez o estádio Rei Pelé ir abaixo, né? Ele fez o segundo gol e levou aí o CRB a disputa de pênaltis aí, com a torcida acreditando muito no título. E pro torcedor do Fortaleza, obviamente,
Era terrível, né, o que estava acontecendo. Mais uma vez, indo para os pênaltis, a desconfiança tomou conta totalmente e da péssima partida que o Fortaleza fez, principalmente no segundo tempo. O João Ricardo faz uma defesa milagrosa que poderia ser ali e cavar todas as chances do título do Fortaleza na Copa do Nordeste, porque já no final do jogo o CRB faria 3-0 e certamente o Fortaleza não teria força suficiente para fazer um gol ali para levar para os pênaltis. O João Ricardo salvou e conseguiu levar o jogo para os pênaltis. O único pênalti da partida foi de Anselmo Ramon, o principal jogador do time CRB, isolou a bola, o que sentiu muito os outros jogadores fizeram. Foi o único pênalti perdido, né? Fortaleza foi 100% depois de muitas críticas e pênaltis perdidos. Fortaleza fez todos os gols aí e conseguiu sacramentar o título da Copa do Nordeste. Isso mesmo, conseguiu o tricampeonato mais tenso do que o torcedor esperava e imaginava. E um detalhe importante também, né, que o Fortaleza tem três títulos de Copa do Nordeste em 3 finais, ou seja, toda vez que o time chegou na final da Copa do Nordeste, o time foi campeão, ou seja, é um time realmente de chegada. O time começou muito mal a competição, mas quando chegou, conseguiu aí o título, que foi realmente o mais importante, né, muito mais importante do que aquela campanha ruim da fase de grupos, e que acabou ocultando como essa Copa do Nordeste que terminaria trágica para o clube, né, um futebol fraco e de um atentado que poderia ter causado morte de jogadores, conseguiu dar a volta por cima e ressignificou a competição, conseguindo o seu terceiro título da Copa do Nordeste.